Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. O culto hoje foi oferecido em ação de graças por uma bênção de uma pessoa da família da nossa irmã Rosângela. E também oferecemos pela recuperação da nossa irmã Íria. A cirurgia foi muito bem sucedida. Graças a Deus ela está se recuperando bem. Logo, logo estará de volta. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 38. Vamos ler daqui alguns versículos, de 3 a 5, e depois 17 e 18. Depois eu pediria que você lesse todo o Salmo em casa, com calma, e eu tenho certeza que o Senhor falará muito mais ao seu coração. Salmo 38, do versículo 3 a 5, e depois 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. 17 e 18. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, vem ministrar ao nosso coração essa palavra que o Senhor direcionou, que o Senhor escolheu, porque o Senhor sabe a razão disso. Aqueles que vão necessitar dessa palavra de um modo especial e específico, como costuma dizer o nosso pastor. Que o Senhor venha falar ao nosso coração hoje de um modo vivo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu tenho escutado muitas pessoas, ouvido muitas pessoas de um modo particular, e uma coisa tem chamado a minha atenção nos últimos tempos, sobretudo no grupo de estudo bíblico que nós estamos fazendo. Tem 30 pessoas, praticamente 30 pessoas presenciais e mais umas 10 à distância. E tem algo que tem me chamado a atenção de um modo especial, é o peso que algumas pessoas carregam. E sobretudo aquelas que vêm, conversam, e às vezes até de outras comunidades, mas que querem partilhar suas dores e tal. E a gente começa a clamar ao Senhor que nos dê direções para tratar com essas pessoas. E esse salmo, eu não queria trazer essa palavra hoje, tinha pensado numa outra coisa, mas esse salmo ficou o tempo todo martelando no meu coração, para que fosse trazido à igreja no dia de hoje. Eu comecei a orar antes do culto: Senhor, que o Senhor traga no dia de hoje aqueles que precisarão ouvir essa palavra. Então que você hoje possa se deixar ministrar pelo Espírito de Deus. A gente vê aqui o salmista falando do seu pecado, falando dos sintomas que aquele pecado, que aquela culpa traz ao coração dele. E Davi, ele é muito explícito na forma de falar, de escancarar os seus sentimentos. Ele não esconde aquilo que pesa no seu coração. E a gente percebe que esses sentimentos, eles são esmagadores. E aí me chamou a atenção o fato daquelas pessoas com as quais eu tenho ouvido muitas vezes, e até convivido há muito tempo atrás com pessoas que viveram uma culpa durante a vida inteira, e apesar dessas pessoas nunca terem manifestado um pedido de perdão ou um pedido de desculpas explícito com palavras, foram pessoas que se desvelaram em atos concretos de amor, para que aquela pessoa ofendida
amenizasse o peso da mágoa. Mas não adiantou. Aquela pessoa ofendida passou a vida inteira, essa pessoa específica a qual eu estou me referindo hoje, conheci de perto, convivi de perto, e foi alguém que passou uma vida inteira espalhando, vivendo uma infelicidade e espalhando uma infelicidade àqueles que estavam à sua volta. Talvez ela quisesse que viesse um pedido de perdão aberto, escancarado, explícito, que nunca veio. Mas hoje eu tenho as minhas dúvidas se aquela pessoa que não entendeu os atos concretos de amor, se ela entenderia as palavras. Dizem que para bom entendedor, meia palavra basta. Mas para o mau entendedor, nem todas as palavras do mundo são suficientes para fazê-lo compreender aquilo que está sendo dito. E aí eu lembrei de João 10:10, quando Jesus diz assim: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando o Senhor fala dessa abundância de vida, Ele não está se referindo a exterioridades. Ele está se referindo àquela fluidez interior que a gente precisa sentir no convívio com Cristo. Por que então tantos servos de Deus que experimentaram a graça da salvação continuam vivendo uma vida de miseravelmente infelizes, carregando velhos defuntos vida fora, sem que aquilo lhe traga alento? E aí a gente para e começa a analisar o texto. Um dos sentimentos mais esmagadores é a culpa. Contudo, quando ela é associada ao arrependimento sincero, que leva à confissão, ela gera vida. Por outro lado, quando ela é associada ao remorso, simplesmente, por sua vez, traz a reboque o orgulho, que acaba gerando morte. E a pessoa portadora desse tipo de sentimento implode, adoece. Quantas pessoas você não conhece que levam a vida desgraçadamente infeliz? O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, na sua segunda epístola, ele fala que a tristeza segundo Deus gera vida. E a tristeza segundo o mundo, ela gera morte. Ele diz assim: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Então a minha oração hoje, o desejo do meu coração, é que o Espírito de Deus ministre com toda liberdade ao seu coração. E se há algo ali dentro que precisa ser confessado diante de Deus, que isso seja feito em nome de Jesus, para que você experimente essa leveza no viver com Cristo. O salmista Davi, ele fala de uma culpa, de um peso, e apresenta aqui, nesses versículos que nós lemos, alguns sintomas daquilo que ele estava experimentando naquela situação específica, que nós não conhecemos a razão histórica da qual ele estava falando naquele momento, mas era algo que pesava sobre ele. Então ele diz, a primeira coisa que ele diz, aí eu vou ler na linguagem da NVI, ele sentia os ossos doentes. A culpa faz isso, traz aquele peso, é como se os ossos inteiros do nosso corpo adoecessem. E ele diz, por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Então ele se refere à desaprovação de Deus como ira, como indignação. Segunda coisa, ele sentia sensação de afogamento e de fardo pesado. Ele diz, as minhas culpas me afogam.
são como um fardo pesado e insuportável. Depois ele diz, no terceiro lugar, ele sentia a sensação de repulsa, como diante de uma ferida purulenta que cheira mal. Assim era seu pecado que o leva à confissão. E o texto diz: minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. É interessante porque muitas vezes as pessoas dão aquele passo de fé, falam com aquela pessoa com a qual tem uma dívida e essa pessoa não perdoa. O que fazer diante disso? Vá diante de Deus e confesse aquela situação, porque o Senhor é poderoso para perdoar e para apagar todo o pecado e tudo aquilo que traz pesar ao coração. E aí eu queria trazer algumas reflexões sobre esse assunto. Em primeiro lugar, desses 34 anos de ministério, foram muitas horas de escuta dos mais diferentes problemas. E às vezes as pessoas dizem assim, como é que você aguenta? Eu digo, porque a pessoa vai me contando e eu vou pedindo ao Senhor. O Senhor, ela vai dizendo e eu vou me esquecendo. Porque senão não tem quem aguente, né? E aí eu vou dizer ao pastor agora, eu vou botar o pé aqui, tá certo? Tá? Posso botar? Semana passada ele disse que eu estava com um cacoete. Aí eu não estou com um cacoete não, é porque dói a coluna. Então, eu convivi com pessoas esmagadas que viveram uma vida de salvas, mas miseravelmente infelizes. Também tive o privilégio de assistir de perto a redenção de outras tantas ao confessarem as suas culpas e experimentarem o perdão de Deus. Muitas delas. E essas experiências todas de assistir aquilo que acontece na nossa própria vida e na vida de outras pessoas, faz com que a gente veja o agir generoso de Deus nos corações. Tem uma história que eu não vou contar os protagonistas, mas foi algo que aconteceu comigo e eu tinha sido muito hostilizada por uma pessoa que depois se tornou muito querida. E aí chegou um momento em que a pessoa precisou ser acompanhada no hospital por ocasião de uma cirurgia. E aí o Senhor já estava trabalhando no meu coração, porque perdão humano é um gotejamento. A gente vai gotejando diariamente até que o solo do coração se torne fértil. Aquele solo que está desertificado pela mágoa, ele começa a se tornar fértil. E aí eu fui para o hospital acompanhando aquela pessoa, e aí ela disse assim, bem que a Bíblia diz que a gente deve pagar o mal com o bem. Eu tomei aquilo como um pedido de desculpas. Eu entendi. Ela não disse com todas as letras, olha, me desculpe pela forma como eu lhe tratei, assim, assado. Não. Ela disse essa frase e eu segurei. Eu disse, é um pedido de desculpas, né? Então que a gente não seja tão exigente com a forma do outro nos pedir desculpas. Que a gente treine ser bons entendedores. Então, como eu disse antes, convivi com pessoas que se desvelaram a vida inteira. Foram provedores, cuidadores, zelosos, por causa de uma mágoa causada no coração de outra pessoa. Mas a outra pessoa não entendeu, não adiantou. Esses magoados, muitas vezes, não conseguem compreender a dádiva do pedido de perdão na forma de atos e acabam levando uma vida inteira de infelicidade. Muito triste isso. E o pior, isso acontece muitas vezes dentro das nossas comunidades. Dentro de pessoas que passaram a vida inteira como religiosos.
cristianismo é muito mais do que uma religião, é um relacionamento íntimo com Cristo. E esse relacionamento precisa ser transformador. Quem retém a mágoa também retém o peso e acaba escravo dela. Eu não sei para quem essa palavra está sendo dirigida no dia de hoje, mas eu tenho certeza que Deus fará uma obra linda de libertação na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Chegar ao fim da vida carregando o peso da culpa é um terror. Essas pessoas são assombradas pelo fantasma da culpa. Tem seus sonhos visitados por criaturas medonhas. E o salmista experimentou esse sentimento de assombro esmagador. E no final do salmo, versículos 21 e 22, ele clama ao Senhor que o socorro. Ele diz: Senhor, vou ler na linguagem da NVI: Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus, apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Nós temos, nesses dias, nos debruçado sobre este assunto, para levar alento àqueles que se sentem esmagados. E o desejo do meu coração, a minha oração hoje, é para que esses corações sejam curados e libertos. Amém. De repente, aquela pessoa a quem você feriu, a quem você magoou, já se foi. Vá diante de Deus e peça perdão, não a ela mais, mas a Deus em memória dela. Tenho certeza que o Senhor é um Deus perdoador e galardoador daqueles que o buscam. Em terceiro lugar, tempo de lançar esse fardo sobre os largos ombros do Cristo. Não permitamos que o peso das nossas culpas nos escravize como aquelas bolas de ferro colocadas nos pés dos escravos antigos. É tempo de gozar da liberdade dos filhos de Deus. Nós fomos feitos, criados, alcançados para a plenitude. Por que nós vivemos uma vida de salvos e miseravelmente infelizes? Não é isso que Deus quer para nós. Jesus disse: lembre-se, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Então, o salmista diz: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Você já sentiu a sensação de afogamento? Terrível. Infelizmente ainda há muitos no nosso meio que não se apossaram do perdão de Deus conquistado por Cristo no Calvário e seguem trôpegos pelo peso que carregam. E aí eu repito, fomos feitos para a plenitude. Você foi feito para a plenitude. Na presença do Senhor há plenitude de alegria e há delícias perpetuamente. Você é santuário vivo do Espírito Santo de Deus. E esse viver com Ele, esse viver nele, nos faculta isso, essa presença viva e gloriosa. Não dá para viver carregando o peso da culpa e carregando a presença do Espírito em nós. Confessa, vai ao Senhor, vá à pessoa. Se ela não lhe perdoou, Jesus vai lhe perdoar em nome dele. Então, o que nós aprendemos aqui nessa breve meditação? Em primeiro lugar, quando o arrependimento chegar por causa de uma mágoa causada, nos apressemos em pedir perdão para que não sejamos escravizados pela culpa. Perdão é fonte de cura e a gente tem visto isso muito nos estudos da terça-feira. Igreja é comunidade terapêutica, é corpo vivo de Cristo sobre a terra, é comunidade terapêutica, é lugar de cura, é lugar de transformação, é lugar de crescimento e de edificação. Tiago, na sua epístola, capítulo 5, versículo 16, ele diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e é eficaz. Eu já contei essa história aqui, mas é interessante nesse momento.
Eu convivi com uma irmã da igreja da qual eu fazia parte, e ela passou 10 anos com muita raiva de mim. E ela dizia que... Aí, os anos passaram, certo dia ela me disse, se tornou muito amiga, muito chegada, e disse a mim assim: olha, eu tinha tanta raiva de você. Eu disse: o que foi que eu fiz com você? Ela chegou por causa de uma resposta que você me deu. Eu terminei uma aula de escola dominical e estava conversando com uma irmã muito aflita, e aí ela chegou do meu lado e disse assim: você tem roupa usada para dar? Eu sempre recolhia roupas usadas para dar. E aí eu, muito apreensiva com a irmã com a qual eu estava conversando, e aí eu virei para ela e disse: tenho sim, para quem você quer? Só foi isso. E ela saiu, deu de ombros, muito zangada, e ainda disse assim: que bichinha idiota, ela pensa que estou querendo roupa usada para mim. E foi embora com muita raiva. Os anos passaram, ela se tornou muito chegada e me contou. Eu disse: você sabe qual foi a razão da pergunta? Para que tipo de pessoa você precisa da roupa? Para homem, para mulher, para criança? Como é que eu ia trazer uma roupa usada sem saber para quem era? Né? Então muitas vezes tem isso. Você não é responsável, você é responsável por aquilo que você diz, não por aquilo que é entendido e que chega no ouvido da outra pessoa, né? Então isso é muito sério. Segundo lugar, mesmo que a pessoa para a qual você pediu perdão não lhe perdoe, o ato de ir a ela e confessar faz com que o Senhor lhe tire o fardo. Agora o problema não é mais seu, e sim de quem não perdoa. Amém? Amém. Terceiro lugar, que o Senhor ele possa ministrar isso ao seu coração de uma maneira especial, de uma maneira viva, naquilo que eu sou extremamente deficiente, ao entregar, o Senhor complete essa obra. Em quarto lugar e último, para seu alívio, confiemos no perdão de Deus. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado perdoado é pecado apagado, vida zerada. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Culpa traz peso, traz doenças, traz enfermidades emocionais e físicas. Então que no dia de hoje você possa se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim caminhos maus e me conduz ao caminho eterno, para que eu possa experimentar essa vida abundante que o Senhor me prometeu. Amém? Amém. Glória a Deus.